dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem. Eu tenho aqui em minhas mãos mais uma questão que fala de tratados e limites. Então vamos lá, senhores, vamos ler o texto. Sairão os missionários com todos os móveis e efeitos, levando consigo os índios para aldearem outras terras da Espanha. E os referidos índios poderão levar também todos os seus bens móveis e semoventes. Semoventes, o que seriam animais de criação, né? Animais domésticos. E as armas, pólvoras e munições. Se entregarão às povoações a coroa de Portugal, com todas as suas casas, igrejas, edifícios, e a propriedade e posse do terreno. Como seria possível fazer a mudança de mais de 30 mil índios para o outro lado do rio Uruguai, sem causar-lhes danos irreparáveis? Como transportar sem risco mais de 700 mil cabeças de gado? Eita caramba, ó, 700 mil cabeças de gado. Então isso é do Érico Veríssimo, O Continente. O texto se refere ao quê, Walter? Então, gente, vamos lembrar, né? Nós temos que lembrar de quê? Dos tratados de limites. Então, vamos de novo falar disso, né? Toda vez a gente tem que lembrar do famoso tratado de quê? Tratado de Tordesilhas. Walter, que é o primeiro tratado de limite, exatamente, Tratado de Tordesilhas. Qual foi o ano? 1494, tá? Muito bem. O que dizia o tratado? Tudo que estava dessa linha para cá era de Portugal, né? Tudo dessa linha para cá era de quem? Era da Espanha. Lembram disso? Muito bem. Só que houve uma época, gente, que esse Tratado de Tordesilhas perdeu a sua utilidade. Por quê? Porque no período que foi de 1580 a 1640, vivemos a chamada o quê, gente? Vivemos a chamada União Ibérica, tá? União Ibérica, União Ibérica. Então, o Tratado de Tordesilhas perdeu a utilidade por quê? O que é a União Ibérica? É uma época em que o rei da Espanha é o mesmo rei de Portugal. Isso durou 60 anos? Durou 60 anos. E aí o que nós, brasileiros, fizemos, em especial os paulistas, nos embreamos e acabamos entrando em terras que não eram nossas. Muito bem. Em 1640, então, ocorre o fim dessa união. O fim de quê? O fim da União Ibérica. Walter, e aí o que acontece? Consequentemente, Portugal voltou a ter o seu próprio rei. E aí voltamos a discutir se o Tratado de Tordesilhas ele ainda valeria. Portugal disse que não. Por quê? Porque nós, brasileiros, ocupamos terras que originalmente não eram nossas e que essas terras agora deveriam ser reconhecidas pela Espanha como nossas. A Espanha relutou, foi para lá, foi para cá, mas Portugal, aliado da Espanha, começou a exigir. Tanto é que vamos assinar o primeiro tratado chamado Tratado de Lisboa. Tratado de Lisboa, tá? Por esse Tratado de Lisboa, sabe o que aconteceu? Nós, portugueses, passamos a ser donos de um território chamado Colônia de Sacramento, lá dentro do Uruguai, na época chamado Cisplatina, Colônia de Sacramento. Então, já estamos conseguindo terras do lado de cá de Tordesilhas, exatamente. Mas aí, gente, deu muita confusão com os argentinos, o que fez com que esse Tratado de Lisboa fosse substituído por um segundo tratado, que é o Tratado de Madrid. Esse é que é o tratado da questão aqui importante, tá? Então, por esse Tratado de Madrid, o que foi que aconteceu? Nós devolvemos Sacramento para a Espanha e a Espanha nos redeu praticamente tudo isso aqui, olha. Eita caramba, Walter. Então, tudo isso passou a ser nosso, tudo isso passou a ser nosso. Walter, então trocamos esse pedacinho aqui por todo esse território aqui, ó. O que deu praticamente a configuração atual do território brasileiro, que é o Tratado de Madrid, exato. Mas aí, gente, surgiu uma confusão inesperada. Aonde? Aqui, gente, olha. Aqui nós temos um território que vai dar muita confusão. Volta a ver que território é esse? Esse território era conhecido como Sete Povos das Missões. Sete Povos das Missões. Era uma região, né, habitada por índios tupis, catequizados pelos jesuítas espanhóis. E eles não queriam sair daí. Não queriam ceder essa terra. Então, o texto está se referindo a isso, exatamente. Como essa terra passa a ser portuguesa, brasileira,
Então, quem não quisesse ficar sob o domínio de Portugal teria que ir embora. Então, o texto do Érico Veríssimo está narrando a saída desses índios. Só que não foi uma coisa fácil. Tanto é que tivemos muita confusão naquela região, a ponto de termos uma série de conflitos entre brasileiros e esses índios que eram catequizados por jesuítas espanhóis. E essa série de conflitos conhecemos como guerras guaraníticas. Guerras o quê? Guerras guaraníticas. Caramba, Votemeg, mas isso acabou virando território português. E os índios? Aqueles que não foram embora acabaram sendo dizimados, exterminados, escravizados. Caramba, Votemeg, que interessante isso. Exatamente, gente. Só que esse Tratado de Madrid ele chega a ser revogado mais tarde, certo? Justamente por conta disso aqui. O Tratado de Madrid chega a ser revogado. Isso. E no lugar dele, no lugar do Tratado de Madrid, vai ser assinado outro tratado chamado El Pardo. El Pardo. Aí o que aconteceu? O Sacramento deixa de ser espanhol e volta a ser português. Nova confusão com os argentinos. Anula o Tratado de El Pardo. Aí faz um tratado chamado Santo Ildefonso. Santo Ildefonso, já com Dona Maria Louca. Deu confusão de novo na região guaranítica. Não, Dona Maria disse que não queria nem essa área, nem essa, para se livrar da confusão. Só que Dona Maria vai ser afastada, né, gente? Esse tratado foi assinado por Dona Maria a Louca, Dona Maria I, conhecido como a Rainha Louca, né? A Rainha Louca. E aí, quando o filho dela sumiu, disse, não, minha mãe estava doente, estava louca, né? E aí vai ser assinado o último tratado, chamado Tratado de Badajoz. Tratado de Badajoz, certo? Então, por esse Tratado de Badajoz, então nós voltamos aos limites do Tratado de Madrid, o que voltou a ter confusão na região, exatamente. Então, qual é o tratado daqui? É o de Madrid, né? É o de Madrid. Então, vamos lá? O texto refere-se ao Tratado de Santo Ildefonso? Não, porque o Tratado de Santo Ildefonso, Dona Maria Louca, não queria nem sete povos, nem sacramento. Então, não é o Tratado de Santo Ildefonso. Tratado de El Pardo, que anulava o de Madrid, em função das guerras guaraníticas e atritos entre comissões. Só que o texto não fala da anulação. O texto fala que os índios estão resistindo em querer sair daqui. Então, se os índios não querem sair, é porque esse tratado aqui é o de Madrid. E não o que veio anulá-lo depois. Então, não é desse tratado que estamos tratando. Bom, também, o Tratado de Badajoz que restaurava na prática o que foi disposto no Madrid. Essa afirmativa, ela é verdadeira? É. Mas, cara, não é mais para aqui. Por quê? Porque aqui as guerras guaraníticas vão acontecer. E aqui no de Badajoz já não tinha mais. Deu para entender? Então, vou ter não é então. Letra E. Princípio do Utipossidetes. Esse princípio é que nós vamos usar pelo Tratado de Madrid. Até um Alexandre de Gusmão, advogado brasileiro, que defendeu os interesses portugueses sobre essas terras. Tá? Missionários índios deveriam abandonar aquela terra, dado o fato que as mesmas teriam sido colonizadas antes pelos portugueses. Mentira. Quem português, o quê, rapaz? Quem colonizou essa área aqui foram os espanhóis. Os espanhóis. Tá? Então, a resposta, pelo Tratado de Madrid, que no sul, entregava a colônia de Sacramento para a Espanha e destinava 7 povos para Portugal. Então, a confusão aqui se passa na região de 7 povos das missões. Certo? 7 povos do quê? 7 povos das missões. Bom, também, esse território hoje é Rio Grande do Sul, né? Território dos gaúchos, a região de 7 povos lá, das missões. Beleza? Então, é Tratado de Madrid a resposta dessa questão. Tchau, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus.